Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a todos. Esperar o pessoal entrar. Gente, capítulo 21, tá? Página 73. Só temos... Esperar um pouquinho, só estamos em 9. Só uns minutinhos. Para ver se vem mais pessoas. Vocês tiveram a primeira aula hoje? Sim, Com quem? com o Rodrigo. Deu gente? Lembro não, mas eu fui o único que falei. Não, isso é normal. Nós estamos com a iminência do retorno. A escola já mandou uma mensagem para a gente hoje de manhã para falar que tudo já está sendo conversado, tudo já está sendo pensado e organizado para que tudo ocorra da melhor maneira possível, ok, gente? E assim que eles tiverem já um posicionamento, já vão entrar em contato com vocês. Vocês não ficarem muito inquietos. Eu sei que fica todo mundo muito ansioso nesse momento, né? Alguns querem, outros não querem, outros. Então a escola vai se posicionar de alguma forma e vai transmitir todo esse pensamento, esse posicionamento em relação ao nosso retorno assim que possível. Só que não pode falar qualquer coisa, né, gente? Tem que pensar, ver direitinho. A equipe está reunida, a equipe está discutindo sobre o assunto. Então, deixa os corações acalentados e quietinhos, tá? Vai dar tudo certo. Ah, gente, eu acho que eu não vou esperar mais, não. 10 pessoas, já dá pra gente. 10 não, né? 9, porque uma é a câmera da Bárbara. Né, Bárbara? Então somos 9. Ok, gente, nosso capítulo hoje fala algo que parece ser simples, mas são coisas que, vamos dizer assim, a gente escuta falar muito sobre essa questão e às vezes a gente não consegue diferenciar muito uma coisa da outra, né? E é falarmos sobre os regimes políticos. E aí a gente fala de liberalismo, neoliberalismo. Deixa eu ir admitindo o pessoal que está pedindo aqui, espera só um pouquinho. Socialismo e anarquismo, ok? A gente vai tentar fazer aí uma pequena diferenciação entre esses conceitos, né? O pessoal está chegando. E aí, o primeiro questionamento que o nosso livro nos traz, lá na página 73, né, no início da aula 21 aqui, ele nos traz alguns questionamentos, algumas perguntas que falam, né, como que a sociedade se organiza para exercer o poder político? E mais do que isso, né, quais termos do contrato social que nós estudamos na semana passada, que isto é, que regimes políticos são inaugurados a partir da Idade Moderna, né? O que acontece na Idade Moderna em relação às grandes mudanças que aconteceu dentro da nossa sociedade? E foram muitas, não foram poucas, né? Quando a gente fala de liberalismo e neoliberalismo, vamos tentar compreender bem o que vai diferenciar uma coisa da outra, tá? A gente fala muito dessas expressões e muitas vezes a gente não consegue compreender e colocar ali um ponto, um limite, identificar até onde vai um, quando começa o outro e etc, ok? Então, falarmos de liberalismo, nós fazemos então uma ideia implícita com o surgimento do iluminismo
e principalmente com o surgimento das revoluções burguesas. O pontapé inicial do liberalismo está muito relacionado a isso. Quando a gente fala de liberalismo, nós temos que lembrar sempre da não intervenção do Estado na economia, né, daquela questão do desenvolvimento econômico de maneira, vamos dizer, autônoma por parte das pessoas e dos indivíduos, né? Então, esse liberalismo político, ele vai ser um regime político que ele vai surgir com reivindicações feitas que aconteceram durante quase todo o século XVIII e que, de certa forma, valorizavam muito as liberdades individuais. E aí, século XVIII, gente, de certa forma, a gente falar sobre iluminismo, ok? Então, o liberalismo, que ele não é só econômico, ele é uma corrente de pensamento que tenta compreender e entender, vamos dizer assim, um caminho para a vida do indivíduo, dentro, de certa forma, das sociedades como um todo, ele vai se estruturar de uma maneira, vamos dizer assim, bem clara e objetiva na nossa sociedade a partir desse período histórico que nós estamos falando. Então, que período histórico é esse? Final do antigo regime francês. O que aconteceu no final do antigo regime francês, historicamente falando, gente? Qual foi o grande acontecimento que acabou com a monarquia francesa? Ninguém lembra? Qual foi o grande acontecimento histórico que findou a monarquia na França? A Revolução Francesa. Lembram disso? Então, olha só, o nosso livro destaca exatamente dois pontos muito importantes. A Revolução Francesa, que fala final do antigo regime francês, se dá aí, e a Guerra Civil Inglesa, que são as revoluções burguesas, ok? Então, depois da Revolução Francesa e a Revolução Burguesa, e aí a ordem cronológica é ao contrário, né? Revoluções burguesas, depois francesa, os europeus, de certa forma, eles tentavam buscar um meio, um caminho para garantir que todo aquele período onde eles viveram, através das opressões monárquicas absolutistas, né, aquelas guerras civis, de certa forma, que suspenderam os direitos individuais, não voltassem. O que eles não queriam era isso. Quem é da sociedade que não queria isso, gente? Era o povo? Era o camponês? Era o cara que estava ali trabalhando? Quem tinha interesse dentro da sociedade para que esse período de opressão da monarquia absolutista e das guerras civis não retornassem? A burguesia, ok? Esse era o interesse da burguesia. Então, falarmos de liberdade, essa liberdade, ela tem um único objetivo: dar poder ao burguês, dar poder a essa nova classe social que vai surgir e formar essa divisão que Karl Marx tão critica, faz tanta crítica ali durante a sua obra, que é a divisão entre burguesia e proletariado, ok? Então, essa liberdade individual, pautada no direito de ir e vir, né, de poder se defender mediante de alguma acusação, de poder ser representado politicamente, de usar o nosso tempo como a gente desejar, de ter as nossas ideias publicadas, o direito à propriedade privada. A gente vai observar que toda a questão, quando começa a surgir os conceitos de liberalismo, de liberdade dentro da Europa e a partir da modernidade, nós vamos conseguir observar que o direito à propriedade privada sempre vai ser um destaque em relação a isso. John Locke já falava muito sobre isso, né? Por quê, gente? Porque o liberalismo é um movimento arquitetado e organizado pela burguesia. Então, a propriedade privada, garantir a propriedade privada era extremamente essencial, ok? A ideia da gente poder consumir, comprar, trabalhar, tudo isso está relacionado com a ideia de liberalismo, né? Então, quando a gente fala de liberalismo, às vezes pensamos que é a gente poder fazer o que a gente quer, mas não é bem assim não que as coisas funcionam. De certa forma, o liberalismo, então, trouxe liberdade, e essa liberdade vai, de certa forma, transformar as estruturas sociais, políticas e principalmente as estruturas econômicas mundiais, tá? Então,
em todos esses aspectos do liberalismo, em algum momento da história europeia, né, essas liberdades foram suspensas, né? Então, por isso que houve uma necessidade de assegurar todas essas liberdades de ir e vir, de comprar, de vender, de investir no que bem entendesse, da propriedade privada. Como tudo isso, em algum momento da história, tinha sido usurpado do indivíduo, de certa forma, essa classe que desenvolvia o movimento liberal, eles queriam garantir, eles queriam que houvesse um sistema político onde essas ideias não fossem mais suprimidas pelo um poder. Okay? Então, eles queriam assegurar um regime político que fosse permanente e permanentemente livre. Então, eles queriam ter liberdade individual. E, buscando essa liberdade individual, é que surge a democracia moderna como nós entendemos. Essa democracia do sufrágio universal, essa democracia conhecida como a democracia representativa, essa democracia das liberdades individuais, essa democracia onde, de certa forma, os indivíduos vão poder ir para a rua, se manifestar, se posicionar politicamente, socialmente, intelectualmente. Ok? E aí, de certa forma, eles vão sempre estar buscando essa representação política, né? E a gente pode destacar essa questão na Inglaterra, onde nós tínhamos um sistema parlamentarista que vai conviver, né? E que convive a monarquia naquele período, né? Depois das revoluções burguesas, acaba convivendo com o sistema parlamentar, né? Ou seja, na sociedade inglesa, nós tínhamos a Câmara Baixa dos Comuns, querendo ou não, era aquela que representava a burguesia e as classes trabalhadoras, que, de certa forma, esses representantes eram eleitos pelo voto popular, e a Câmara dos Lordes, que representava a nobreza e o clero, que ocupavam cargos que já eram nomeados. Mas já era um princípio de democracia surgindo, e mais do que democracia, de estrutura liberal. Ok? Ou seja, de compreender o indivíduo como um ser que tem, de certa forma, que ser garantido os seus direitos. Tá? Então, essa democracia moderna, ela vai surgir com o liberalismo clássico, que esse liberalismo clássico está relacionado com o sistema econômico. Antes do surgimento do liberalismo econômico, o que nós tínhamos como sistema econômico era o mercantilismo, né? Então, o mercantilismo já não servia para a classe burguesa europeia. Eles queriam um sistema econômico que, de certa forma, ele se adequasse com as características da Revolução Industrial. Então, essa liberdade individual ela foi ganhando, de certa forma, além da liberdade de ir e vir, de propriedade privada, a liberdade comercial, que é uma característica clara e específica do liberalismo econômico, a livre iniciativa privada, né, de poder empreender negócio e, de certa forma, investir e que o próprio mercado se regularize, né? E, de certa forma, por causa disso, a partir do século XVIII e principalmente no século XIX, o capitalismo vai se consolidar como sistema econômico vigente da Europa, né? Mas no século XVIII, no século XIX, nós vamos passar por um período de contestação a esse capitalismo, das pessoas começarem a pensar se realmente era esse sistema, principalmente a partir da quebra da Bolsa de Valores de 1929, ok? Então, esse sistema capitalista ele vai se consolidar e esse liberalismo ele vai se modificando muito grande. Até que vai chegar no século XX, ele vai começar a defender a presença de um Estado mínimo, onde o Estado não pode intervir na sociedade, ou seja, vai valorizar esse liberalismo, as privatizações das empresas, das indústrias, uma abertura econômica entre todos os países. Então, liberalismo econômico é não intervenção. E as pessoas, o que vai organizar o mercado, segundo o liberalismo econômico, gente? A própria lei da oferta e procura. Isso deu problema? Realmente funcionou dessa forma? Deu problema Deu esse problema. liberalismo. Deu muita merda, né, gente? Muita merda.
nós temos aí, vamos destacar dois momentos. Que em menos de um século nós vamos ter aí dois momentos de gravidade extrema. Nós vamos ter a quebra de 29 e pior do que a quebra de 29, nós vamos ter a quebra de 2008, né? A de 2008 com certeza foi pior, porque esse mercado que tanto preconizava a não intervenção dos governos na economia, ele só sobrevive porque os governos do mundo inteiro tiveram que investir, observem o que eu vou falar com vocês agora, hein? Trilhões no sistema bancário para que ele pudesse se sustentar. Trilhões. Ok? Então, é muito interessante que funciona essa questão do liberalismo, que funciona da seguinte forma, né? O mercado fala, não, deixa que a gente investe da maneira como a gente entender e o Estado não tem que se meter nisso. Mas quando dá merda, quem é que salva? O sistema privado, o Estado, que não poderia intervir. Essa é a grande crítica que se faz hoje na atualidade, né? Não é normal que nós estejamos vivendo numa crise econômica tão grande e que os bancos mundiais estão tendo lucros bilionários. Todo semestre você pega aí o Banco Itaú, bilhões de lucro. É normal esse sistema? Enfim, né? E aí o liberalismo pregava muito sobre isso. Então o liberalismo é esse sistema econômico que vai surgir lá no final do mercantilismo e, de certa forma, vai se estruturar ao longo do século XIX, do século XX, na primeira metade do século XX até a crise de 29, né? Aí depois que nós vamos sair ali do período da Guerra Fria, nós vamos se estruturar as democracias na década de 90, a economia mundial vai crescer, se desenvolver, e nós vamos cair de novo nessa crise de 2008, tá? Então, o regime neoliberal, ele vai ter uma característica um pouquinho diferente do intervencionismo. Ele vai surgir principalmente no século XX, tá? E vai ser, de certa forma, ainda mais radical, ok? Os principais, vamos dizer assim, representantes desse neoliberalismo é o Reagan dos Estados Unidos e a Margaret Thatcher da Inglaterra. E o neoliberalismo é esse sistema econômico capitalista que começa a pensar nos blocos econômicos e no surgimento desses acordos comerciais, né? O ALCA, o NAFTA, o Mercosul, a União Europeia, não tem todos esses acordos que vão surgindo? Quem é que começa a idealizar isso? São esses dois velhotes que nós estamos vendo aí, esses dois camaradas, né? O neoliberalismo, então, é pegar o liberalismo e radicalizar essa liberdade, né? Privatização massiva, e aí a privatização, o neoliberalismo vai começar a pregar privatização em todas as áreas econômicas, né? Então eles querem que privatize tudo, a saúde, a educação, o sistema de base das energias, né? A exploração dos minerais, tudo isso aconteceu no Brasil, né? O grande representante do sistema neoliberal foi o Fernando Henrique Cardoso, né? Que entre 1995 até 2002 vai ser o presidente que vai, de certa forma, se colocar em prática todas essas medidas neoliberais, né? E vai abrir, de certa forma, a economia do Brasil. Mas o neoliberalismo, então, gente, ele vai se diferenciar do liberalismo principalmente através da sua radicalização, tá? E aí destaques aí para os grupos econômicos, para os blocos econômicos, né? Para a abertura do mercado, para as privatizações massivas, tudo isso é uma corrente. Então, é pegar o liberalismo. Não tem quando você está jogando um videogame e que o boss vai ficando mais difícil? É isso, né? O liberalismo era uma coisa e o neoliberalismo é aquele monstrão ainda, pior ainda, que nós vamos ver em 2008 a merda toda que vai dar. Tranquilo essa questão do liberalismo e do neoliberalismo? Nós temos um videozinho aqui do Descomplica, Tranquilo. que eu vou passar para vocês. Gente, a INTZ tá jogando a melhor de 5 agora no Mundial do LoL. Vocês não assistem o LoL, mas Bárbara assiste. Eles ganharam na manhã
Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Compartilhar de novo. Pra gente assistir esse videozinho aqui. Pera aí. É do Descomplica, tá? Apareceu aí pra vocês? Apareceu. Tá, então Sim. vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo e no Quer Que Desenhe de hoje nós vamos falar sobre o neoliberalismo. Mas antes de finalmente entender tudo e tirar a onda nesse assunto, vai ali na descrição e baixe o mapa mental completo e de graça. Se inscreva no canal e garanta seu desconto para assinar o Descomplica no precinho. Prontos? Vamos lá! Afinal, o que é neoliberalismo? Que tanto se fala hoje em dia? Para começarmos, o neoliberalismo é uma política econômica que ficou vigente no mundo a partir dos anos 70. Para você entender direitinho, é importante saber um pouco sobre o contexto do liberalismo pré-anos 30. Assim você vai entender melhor as diferenças. Então vamos lá. As principais características do liberalismo são a manutenção da propriedade privada, o livre mercado e principalmente a mão invisível, na qual o mercado se autorregula a partir da competição e da própria taxa dos preços. A partir daí, com a crise de 29, que é uma crise de superprodução, de concessão de créditos indevidos e que ao mesmo tempo estimulou o consumismo, passa a ser exigido uma maior intervenção do Estado na economia, o chamado keynesianismo. E o que seria esse período? Bem, o keynesianismo se baseava na alta arrecadação de impostos e, por consequência, altos gastos públicos em benefícios sociais, o welfare state. O keynesianismo foi um período de intervenção do Estado na economia. Essa intervenção continuou até mais ou menos os anos 70, quando alguns fatores começaram a pressionar em favor de um neoliberalismo ao redor do mundo. Dentre esses fatores, Então, observem, gente, o que vai marcar o liberalismo para o neoliberalismo é a crise de 29. Por quê? Com a crise de 29 e a quebra dos bancos, os estados vão ter que intervir na economia, porque senão não ia ter controle, né? Então, como existe um antes e um depois disso, o que vai marcar essas diferenças aí, liberalismo e neoliberalismo, é exatamente a crise de 1929. Alguns mais importantes merecem ser citados, como a crise do petróleo, o toyotismo, que flexibiliza bastante os meios de produção, e o endividamento estatal. Dessa forma, muitos estados ao redor do mundo estavam endividados, já que era caro sustentar o keynesianismo e direitos básicos com altos juros no mercado internacional e a redução do consumo graças à crise econômica. Além disso, o aumento dos fluxos internacionais, que está muito relacionado ao toyotismo, passa por vários fluxos de mercadoria, de capital, de pessoas e pela influência do desenvolvimento tecnológico, o que demanda a necessidade de reduzir um pouco as barreiras fiscais para facilitar a troca comercial entre esses países. Dessa forma, buscando-se uma solução para o Estado que estava sobrecarregado, surge o Consenso de Washington, uma recomendação aos países da América Latina. Além de ser uma recomendação, o consenso embasou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, para ajudar financeiramente os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos que estivessem passando por dificuldades. Porém, a história não é tão fácil assim. Essa ajuda financeira tinha uma condição: os países precisavam adotar as medidas do Consenso de Washington, que eram a reorientação dos gastos públicos, para que desse modo os setores de forte retorno econômico fossem priorizados, ao contrário dos gastos sociais. E tinham também as privatizações de empresas públicas, a eliminação de barreiras fiscais, a desregulamentação do mercado e a proteção da propriedade privada. Quem é que se beneficia com tudo isso, gente? Quem é que sai beneficiado com todas essas medidas que nós colocamos aqui? Os grandes capitais mundiais, né? Na época aí que a gente está falando do século XX, Estados Unidos e Inglaterra. E observem que em 2008, para que os países sejam, vamos dizer assim, recuperados economicamente, eles vão ter que fazer algo muito parecido com isso aqui, mas principalmente com a austeridade do trabalho, retirando os direitos trabalhistas, né? O trabalhador vai perder muito seus direitos. Então, a partir de todo esse contexto político que acabamos de explicar e para entender as características do neoliberalismo de forma clara, vamos à sua definição. O Estado deve garantir os direitos básicos da população. Dessa forma, tendo alguma atuação, deve mediar as relações de modo a garantir à sua população serviços básicos públicos em setores estratégicos como transporte, educação e saúde. No mundo empresarial, ficam mais constantes as privatizações de empresas estatais, a desregulamentação, o Estado mínimo
como a continuação do livre mercado, que acaba por aumentar a competitividade empresarial, dificultando o crescimento de pequenas e médias empresas e formando também os oligopólios ao redor do mundo, já que com a competição, a aglutinação de empresas surge. Assim também temos como consequência disso a expansão da atuação das transnacionais, alinhado com as medidas toyotistas e flexíveis, num contexto trabalhista no qual o indivíduo se torna empreendedor dele mesmo. Além das suas principais características, que acabamos de citar, também é importante falarmos das suas principais críticas, que são o aumento da desigualdade social, a precariedade trabalhista, a redução da soberania nacional e, ao mesmo tempo que as grandes corporações multinacionais passam a ter maior influência nas decisões do próprio Estado. Além disso, o neoliberalismo freia o desenvolvimento econômico dos países mais pobres, que, dentro da divisão internacional do trabalho, ficam caracterizados como exportadores de commodities, produtos de baixo valor agregado, enquanto países desenvolvidos crescem nos avanços tecnológicos, caracterizando um desenvolvimento desigual e combinado, que aumenta progressivamente a desigualdade entre as nações. O avanço da competitividade no mundo e a abertura comercial alteram as relações espaciais e sociais, permitindo identificar o aumento da capitalização de diversas dessas relações. Onde existe muita competição, muitos setores passam a ser vistos como oportunidade de mercado, de modo que a água, o ar, a terra, a qualidade de vida passam a ter valor financeiro, assim como o homem passa a ser entendido como mercadoria do ponto de vista do consumo e do emprego. Por fim, mais uma ponderação importante era a redução dos investimentos sociais, que falamos lá atrás do Consenso de Washington, sobre a priorização dos gastos que possuem retorno mais rápido, em detrimento dos gastos com despesas sociais, por exemplo. Ufa, quanta coisa! Esperamos que você não tenha só curtido como entendido. Agora, não se esquece de baixar o mapa mental. Então, assim, faz um resumo, né? Um pouco generalista, mas correto, aí do liberalismo, neoliberalismo. Então, o que marca essa divisão, né, dessas estruturas é a crise de 29. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Deixa eu interromper aqui. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão do socialismo, né? Então, de certa forma, né, nós vamos ter aí a outra face da moeda do liberalismo, que é o socialismo, que ele vai surgir com a Revolução Industrial, né? Porque a gente já sabe da precariedade dos operários durante o processo da Revolução Industrial, e o socialismo, de certa forma, ele surge como uma tentativa de garantir o direito dos trabalhadores, né, nas fábricas, e começam a organizar os sindicatos para tentar reivindicar, então, melhores condições de trabalho, tá? Então, essa perspectiva política, o socialismo, então, é um regime político que vai defender a distribuição dos meios de produção de modo igualitário, né? E essa nova distribuição, então, colocava, enfim, dentro da sociedade, aquela divisão das classes sociais, né? Que supostamente seria assegurada pelo monopólio do poder do Estado. Então, se o liberalismo era contra a intervenção do Estado, o socialismo era a própria intervenção estatal no seu primeiro momento, tá? Então, os primeiros socialistas, eles defendiam que os trabalhadores, de certa forma, que eram explorados durante a Revolução Industrial, eles foram chamados de utópicos, os primeiros que surgiram, né? Porque, de certa forma, eles traçaram ideias para buscar uma vida voltada ao social, mas não descreveram, então, um método como isso deveria ser utilizado. Eles falaram que estava errado, mas não buscaram toda uma estrutura, uma metodologia para explicar aquilo. Então, por isso eles ficaram como tópicos, os sonhadores, né? Buscavam, então, aí uma mudança através do modo pacífico para tentar amenizar essas diferenças, mas foi sugerida, então, a criação dessa comunidade de ideias para que as pessoas vivessem de maneira igualitária, mas não especificaram muito bem como isso deveria acontecer. Em resposta, né, em contraste ao socialismo utópico, nós vamos ter o socialismo científico de Marx e Engels, né, que vai buscar estabelecer uma sociedade sem classe, e a grande referência para o socialismo científico de Marx e Engels vai ser o Manifesto do Partido Comunista, que vai ser publicado ali na metade do século XIX por Marx e Engels, né, que tenta buscar uma organização dos trabalhadores, né. Entre várias frases, destaca-se, por exemplo, uma delas, né, que fala assim: proletários de todo mundo, univos, vocês não têm nada a perder a não ser seus grilhões, né?
suas algemas, aquilo que te prende, né? O marxismo, o socialismo, então, utópicos, eles estavam presos a essas ideias iluministas, né? Mas eles consideravam que deveria ter um esclarecimento dessa razão e os trabalhadores deveriam buscar essa consciência e só a partir daí que poderíamos modificar a nossa realidade. Sem essa tentativa e essa construção do conhecimento, a gente não encontraríamos aí a verdade propriamente dita, né? E o anarquismo é um regime político que ele vai defender, então, a superação desse poder autoritário, seja ele no liberalismo ou no socialismo, né? E, segundo o anarquismo, eles vão ser um pouco mais radicais, eles vão afirmar que não deve haver Estado, nem classe, nem instituição de poder, nem religião, nem sistema de ensino formal, nem família, nem milícia, nem polícia, nada. Por que o anarquismo nunca deu certo? Porque eles nunca conseguiram organizar nenhuma reunião, porque como não tinha líder, né? Como que eles iam conseguir convencer entre eles? Mentira, gente, isso é uma piadinha que a gente fala sempre sobre o anarquismo, mas é um problema, né? Se a gente não tem um cabeça, um líder que direciona as coisas, essa questão do autogerir-se é muito voltarmos ao nosso estado de natureza antes do contrato social, né? Então, o anarquismo, de certa forma, ele se colocava contra esse sistema econômico capitalista da propriedade privada, né? Mas a sociedade anarquista ela se organizaria através da autogestão, baseada nesses valores de liberdade, igualdade, solidariedade humana, harmonia, vida comunitária, né? E propriedade coletiva, tá? Tentaram buscar aqui umas respostas a tudo isso. Deixa eu marcar aqui. É interessante. Vou fazer chamada, tá, gente? Muita gente faltando. Final da aula que eu vou fazer a chamada. Passando, hein? Vou chamar na presença mesmo. Fulano, fulano, fulano. Ah, não, com vocês eu não faço isso, não. Desculpa, gente. Desculpa, eu tô doido. Eu só coloco o nome aí e eu olho. Eu faço isso com as outras turmas. Com você não é, com vocês não. Porque tem o pessoal do pré também e não são obrigados a assistir a aula. Desculpa, eu tô ficando doido. É por isso que você perguntou, né, Bárbara, que eu nunca fiz. E é porque realmente com vocês a gente não faz.
Porque nas outras turmas eu faço chamadas assim aleatórias. No começo da aula, na metade, no final, depende. Pagando, hein? Passando. Passando. Gente, foi isso nossa aula de hoje, tá bom? Um abraço para vocês, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.